Aí sim o Senhor vai nos guardar no dia mau. Mas se a gente foge da tenda onde está o Senhor, como é que o Senhor vai nos guardar no dia mau? Não é? Então, que nós possamos falar como Davi, uma coisa eu peço, mas eu não só peço, eu peço e busco, eu peço e persigo, que o Senhor possa me ajudar a cumprir essa oração. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 65. Evite sair, evite se distrair. Tudo pode nos distrair. Uma criança caminhar, não é? Andar pelo templo. Às vezes a gente abanar por causa do calor. Às vezes alguém conversando. Pode ser um ativador da distração. E às vezes uma palavra-chave que o Senhor quer falar ao nosso coração, nós não captamos. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê nessa manhã ouvidos para ouvir, coração para receber, alma para processar. Amém? Diga assim, Deus tem uma palavra para mim. Fala para o seu irmão, Deus tem uma palavra para ti. Fala, fica atento. Em nome de Jesus. Isaías 65, verso 10, diz assim: para o meu povo que me buscou, Sarão será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor, um lugar de descanso para o gado. Vamos ler todos juntos? Para o meu povo que me buscou, Sarão será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor, um lugar de descanso para o gado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui em nosso meio, sendo adorado, louvado, exaltado. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu passeias aqui nesse lugar. E nesse momento nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Por favor, Espírito Santo, dá-nos ouvidos para ouvir. Dá-nos um coração para receber a Tua palavra. Dá-nos uma alma, Senhor, desejosa por conhecer e processar a Tua palavra. Temos revelação nessa manhã, Senhor. De nada vale ouvirmos e não temos ouvidos para ouvir. Vamos só escutar, não vamos ouvir. Não vamos dar ouvidos. De nada vale ouvir, o nosso coração não processar, não receber essa semente. Então, Espírito Santo, eu peço a Ti, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração para receber. Tira o coração de pedra, Senhor, coloca um coração de carne, coloca um coração que Te ama, acima de todas as coisas. Dá-nos uma alma que tem sede, uma alma que tem fome, uma alma que Te deseja, Senhor, numa terra seca. Uma alma, Senhor, que tem sede por conhecer a Tua palavra, por conhecer e viver a Tua vontade. Que essa palavra, Senhor, que é poderosa, viva, eficaz, é como uma espada cortante, que corta dos dois lados, porque ela é uma espada de 2 gumes, de 2 fios. Essa palavra que tem o poder para discernir pensamentos e intenções do coração, que penetra até a alma e espírito, fazendo divisão entre juntas e medulas, ela possa ter lugar em nosso coração nessa manhã. Nós queremos declarar, Senhor, como povo do Senhor, amamos a Tua palavra. A Tua palavra nos dá vida, a Tua palavra nos alinha. Ajuda-nos a falarmos daquilo que o Senhor falou tanto. E geralmente, em nosso tempo, aquilo que o Senhor falou tanto, nós falamos tão pouco. E aquilo que o Senhor falou tão pouco, nós falamos tanto. Ajude-nos, Senhor, a amarmos e ministrarmos e recebermos essas palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Quero dar boas-vindas à irmã do Daniel, aquela moça bonita que está lá atrás. Ela veio para o casamento do irmão dela, não é? Daniel vai se casar no final do mês com a Jordana. Seja bem-vinda.
Se há alguma outra pessoa nos visitar pela primeira vez, seja bem-vindo também. A partir da segunda vez, a gente já considera da casa, não é? Mas seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Irmãos, o que me chamou a atenção essa semana, na leitura bíblica que eu tenho feito do ano, eu já cheguei em Jeremias, mas eu aqui no finalzinho de Isaías, me chamou a atenção essa frase, Vale de Acor, ou essa designação, Vale de Acor. O que é o Vale de Acor? Vale de Acor aparece só 3 vezes na Bíblia. E é muito interessante que Isaías está aqui a profetizar que o Vale de Acor vai se tornar um lugar de descanso para o gado. Quando nós lemos a palavra gado, parece que são bois, não é? Os bovinos. Mas, segundo o dicionário, a palavra gado quer dizer animais criados para os serviços agrícolas e para o consumo doméstico. Bovinos, suínos, equinos, oviários ou rebanhos e muares. Então, Isaías está dizendo, o Vale de Acor vai ser transformado em vale de descanso para o rebanho, para as ovelhas do Senhor. E é interessante que o Vale do Acor aqui, ele foi chamado de lugar de descanso, mas o seu nome significa lugar de desgraça. Nós normalmente passamos no Vale de Acor quando vamos a Israel, quando passamos perto de Samaria e nós vamos subindo para Jerusalém, e nós estamos extremamente felizes porque sexta-feira, agora passada, nós fechamos o grupo que vai a essa viagem, 54 pessoas, irmãos, saindo de Lisboa, alguns vindo do Brasil, outros de Londres, nos encontrando aqui em Lisboa, partindo para Israel, subindo a Sião, vamos também a Jordânia, lugar dos patriarcas, lugar onde passou Israel saindo do Egito, e vamos à Turquia. 10 dias nessa viagem fantástica. E normalmente, quando nós subimos para Jerusalém, passamos no Vale de Acor. E alguns estudiosos acreditam que foi no Vale de Acor que aconteceu a história do bom samaritano. Mas, na verdade, literalmente falando, Acor significa desgraça. Diga comigo, desgraça. Acor significa infelicidade, vergonha, confusão. E a primeira vez que o Vale de Acor aparece na Bíblia foi com Josué, quando estava, conquistando Canaã. A palavra do Senhor diz que quando eles saem do Jordão, eles atravessam o Jordão rumo a Israel, porque o Jordão divide Jordânia e Israel. Então eles passam ali o Jordão, e a primeira cidade que eles entram para conquistar é Jericó. Uma cidade poderosa, uma cidade muito rica, mas uma cidade abominável. E o Senhor falou, Josué, vocês vão entrar nessa cidade. Depois de vocês rodearem a cidade 7 dias, no 7º dia, 7 voltas, e vocês vão entrar e vão destruir tudo. Vocês vão matar o rei, vocês vão destruir tudo a fogo, mas há utensílios que vocês vão tirar e consagrar para o meu templo, para a minha casa. Mas o povo não deve tomar nada que há em Jericó para si. E isso nós vemos lá em Josué capítulo 6, versos 17 e 19 e o verso 24, que diz assim, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas o que aconteceu? O povo foi lá, destruiu, pegou o ouro, levou para a casa do Senhor, mas houve um
Diga comigo, um. Olha como o pecado de uma pessoa influente pode colocar todo um arraial debaixo de maldição. Houve um homem chamado Acã. Ele era um dos líderes da tribo mais importante de Israel, a tribo de Judá, a tribo do louvor, a tribo da legislação, a tribo de onde viria o Messias, Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente da tribo de Judá. Acã desobedeceu ao Senhor. Acã, quando entrou lá no palácio do rei, ele viu uma capa babilônica muito valiosa, com muitas pedras preciosas, e cobiçou aquela capa. Também pegou muito ouro, prata, bronze, e levou, e roubou. Isso pareceu mal aos olhos do Senhor. E onde você acha que Acã escondeu o fruto do seu pecado, o fruto da sua desobediência? Literalmente, ele colocou a sujeira debaixo do tapete. Porque ele levou para a sua própria tenda, fez um buraco no centro da sua tenda e colocou lá, enterrado, tudo que ele roubou, tudo que ele adquiriu com desonestidade. E agora, o que acontece com o povo? Um pecou, mas o povo todo está debaixo de maldição. O povo estava confiante, Josué estava confiante, vencemos Jericó. A próxima cidade que nós vamos vencer é a cidade de Ai, pequenininha diante de Jericó. Não vamos mandar para lá nem muitos homens. Os espias foram lá e disseram, olha, a cidade está, nós vamos arrasar. Vamos chegar lá e vai acontecer assim, a nossa vitória. Só que eles chegaram lá e eles foram derrotados. Israel foi derrotado e 3.000 homens feridos e 36 homens morreram. E agora Josué vê aquela derrota, rasga as suas vestes, porque rasgar as vestes é sinal de humilhação. Quando um líder em Israel estava se sentindo humilhado diante de Deus, ele rasgava as suas vestes. Quando ele estava de luta, ele rasgava as suas vestes. Por isso que na palavra do Senhor, os profetas menores várias vezes declaram, não rasguem as vossas vestes, rasguem o vosso coração. E Josué rasga a sua veste, rasga o seu coração diante de Deus e fala, Senhor, por que o Senhor permitiu essa derrota em Israel? Porque o Senhor permitiu que nosso exército fosse colocado em fuga. 3.000 dos nossos homens foram feridos, 36 homens morreram. E chora e pergunta por quê. E Deus fala, Josué, para de orar. Vai tomar uma posição porque Israel pecou. Israel pecou, Senhor. Israel pecou. Roubaram daquilo que eu falei que não podia roubar. Tiraram daquilo que eu falei que não podia tirar. E jogaram a sujeira debaixo do tapete. E o Senhor fala isso em Josué 7:10. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Quem pecou, irmãos? Acã pecou. Mas diante de Deus, Israel pecou. Porque Acã não era uma pessoa qualquer. Era um dos líderes de Judá. E a palavra do Senhor diz, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Irmãos, essa palavra aqui é triste. Desobedeceram e por isso agora são envergonhados diante dos seus inimigos. Eles não têm autoridade espiritual diante dos seus inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Diga comigo, enquanto. Enquanto.
Quantas vezes, irmãos, nós estamos orando e não vemos mudança. Não vemos a situação ser transformada. Oramos e estamos diante de Deus. E Deus está falando, para de orar. Vai se consertar. Para de orar. Vai fazer um autoexame. Vai fazer uma autoanálise. Por que que as coisas não estão acontecendo? Por que que as coisas não estão rompendo? Por quê? Vai tomar uma posição. Vai se santificar. Vai jejuar. Vai orar para buscar de Deus o que está acontecendo. Josué, tem pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do povo. Irmãos, e assim como aconteceu com Israel, se nós não nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, a coisa vai ficar séria para o nosso lado. Nós não vamos romper em nada na nossa vida. Nada. E aí, a ira de Deus para ser aplacada, e Israel voltar a ter a bênção de Deus, eles precisaram de matar Acã no Vale de Acor. E em Josué 27, 24 diz, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, até os animais, tudo que pertencia a Acã, e a sua tenda, e tudo quanto tinha. E levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Todo Israel então o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Quem foi apedrejado? Foi só o Acã? Não. Balança o seu irmão aí e fala, não. Não. Não foi só Acã que foi apedrejado, queimado. Toda a sua casa. Todos aqueles que estavam dentro da sua casa. Até os animais. E o fruto do seu roubo. Tudo foi queimado. Tudo foi enterrado no Vale de Acor. Irmãos, nós precisamos entender que quanto mais luz nós temos na palavra de Deus, menos chance o Senhor quer que tenhamos de cometermos certos erros primários, de infringirmos a sua lei, de infringirmos a sua palavra. E nós temos de entender que há certos pecados que nós cometemos que não vão nos afetar só a nós, vão afetar também a nossa família, vão afetar também a nossa casa, vão afetar também a nossa parentela, vão afetar também a nossa congregação, vão afetar o ministério onde nós estamos ministrando ao Senhor. Lembre-se, Acã era da tribo da adoração. É uma palavra que o Senhor está trazendo de reflexão a nós. Ele roubou. Ele usufruiu de algo que ele não adquiriu honestamente. Ele estava usufruindo de algo que ele não tinha conquistado como fruto do seu trabalho. E a coisa mais séria que ele fez foi levar isso para dentro da sua casa. Significa que os seus filhos foram coniventes. Não fala se ele tinha uma esposa. Mas se ele tivesse uma esposa, ela também tinha sido conivente com o pecado dele. Um dos textos que eu mais amo na palavra do Senhor é Oséias 14. Oséias 14, quando está terminando o livro de Oséias, o livro que fala do amor imensurável de Deus. Quando o Senhor fala, Oséias, você agora vai sentir o meu coração. Você agora vai sentir as batidas, como o meu coração bate pelo meu povo. Oséias, você vai lá no prostíbulo, vai procurar uma prostituta e vai se casar com ela. Se coloque você, homem de Deus, aí no lugar de Oséias, um profeta de Deus, um homem santo, e correndo o risco de se macular, de se tornar imundo por causa de uma prostituta. Mas o Senhor diz, Oséias, vai lá e toma essa prostituta, casa com ela, dá filhos a ela, dá um nome de família para ela, dá dignidade para ela.
Oséias obedece a Deus, vai lá e traz lá do prostíbulo uma moça chamada Gomer. Casa com ela, tem filhos com ela. Mas aí a Gomer começa a se lembrar que Oséias era pobre e os amantes que ela tinha na prostituição eram ricos. Dava para ela ouro, prata, dava para ela muitos bens, dava para ela conforto. E ela olha para o seu marido e diz, ele é pobre, não me dá nada, ele é profeta e vou voltar para a prostituição. E ela volta para a prostituição. E Deus vai no Oséias de novo e fala, Oséias, volta lá e busca ela. Volta lá e busca ela. Traz ela de volta para você. Perdoa ela. E ele vai lá e obedece. Esse é o livro de Oséias. E ele está falando do Messias. Que assim é o Messias, que assim é Jesus, que tem uma noiva. E que a noiva também se macula com muitos amantes, com muitos deuses, com muitos ídolos. Mas ainda assim o Senhor está dizendo, eu trago o meu povo, eu santifico o meu povo, é a minha noiva, é a minha eleita, volta para mim. E Oséias 14, a palavra que eu mais amo desse capítulo, desse livro todo é, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. E digam ao Senhor, perdoa a nossa iniquidade, Senhor. Aceita o bem que vem de nós. Aceita como oferta agradável o sacrifício dos nossos lábios. Porque a nossa geração se esqueceu, irmãos, dessas duas palavras. Que o reino de Deus, ele vive com o povo que tem arrependimento e confissão em sua vida. Arrependei-vos. Eu creio que a palavra do Senhor para nós nessa manhã é volta. Volta, meu filho, volta, minha filha, ao Senhor teu Deus. Volta ao primeiro amor. Volta à essência do Evangelho. Volta ao ardor no coração pela minha presença. Volta. Volta ao arrependimento e à confissão. A palavra do Senhor diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Muita gente que não se arrepende, não confessa seus pecados, está morrendo na sua fé. Morrendo na sua fé. Jesus não tinha pecado. E na sua oração, ele nos ensinou a oração do Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a questão da confissão é algo tão sério, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da ceia do Senhor, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque ele não está discernindo o corpo do Senhor. Aí ele fala, por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já estão mortos, muitos que já dormem. E muitas vezes nós estamos tomando a ceia do Senhor como se fosse um ritual, como se estivéssemos pegando uma garrafa d'água e bebendo. Não estamos discernindo que os nossos pecados, nossas práticas contra a lei do Senhor estão sendo diante de Deus a forma indigna de tomarmos do seu corpo e do seu sangue. E estamos morrendo aos poucos. Essa geração é a geração mais distraída que já existiu. A geração que gosta de pular, que gosta de cantar, que gosta de gritar. Mas é uma geração que desconhece o arrependimento e a confissão. Está colocando a sujeira para debaixo do tapete e continua como se estivesse tudo bem. Peca com pensamentos, adultera em pensamentos, maquina vingança na mente, peca pelas palavras, grita no trânsito, xinga, grita com o patrão, grita com o chefe,
fala de qualquer jeito com seus pais, peca por atitudes e continua achando que está tudo bem. Quantas pessoas têm orações tão bonitas, não é, irmãos? Mas não se ouve nada, Senhor. Miserável sou. Eu sou um miserável. Em mim não habita bem algum. Em mim não habita bem algum. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu careço do teu perdão. Acã, meus irmãos, era assim. Um líder poderoso, de uma tribo poderosa, tinha aparência de bom moço, andava no protocolo, mas o coração dele era desobediente, o coração dele era avarento. No coração dele ele pensava, vou adquirir riqueza, quando entrarmos lá na terra prometida, no nosso descanso final, eu vou ser muito rico. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Acã se esqueceu que o Deus de Israel, ele continua falando com aqueles que ele coloca como autoridade sobre o seu povo. Falava com Moisés e agora fala com Josué. Acã, ele maquinava o mal no seu coração. E ele pecou não somente contra ele, porque há 3 níveis de pecado. Diga comigo, há 3 níveis de pecado. Tem gente que fala, né, pecado é tudo igual diante de Deus, mas há níveis de pecado e há níveis sérios de consequência. O próprio João, ele fala, há pecados que são para a morte. E para esse eu digo, não orem. Não orem. Quando vocês virem que é um pecado para a morte, a infração dos 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, são pecados para a morte. E há 3 níveis de pecado. Pecado contra Deus, pecado contra mim e contra Deus, e pecado contra mim, contra Deus e contra os outros. Acã não pecou só contra si mesmo, ele pecou contra Deus, ele pecou contra a sua família, ele pecou contra Israel. E achou que estava tudo bem, não é? Mas não estava tudo bem. Porque nós, sacerdotes do Senhor, todos nós, porque hoje não é um sacerdote só. Hoje todos nós fomos feitos sacerdócio real. Amém? Diga assim, eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou povo adquirido. Não é um só, não é um clero, não é um grupo. Todos nós, irmãos. Nós agora entramos no sacerdócio universal de todo crente. E tudo que nós fazemos, como nós somos conhecidos no céu e no inferno, tudo que nós fazemos que tem uma importância e relevância no mundo espiritual, seja uma pequena mentira que você conta, seja uma infração que você faz, e que não há arrependimento, não há restituição, vai afetar o mundo físico. Aquilo que nós fazemos no espírito vai encarnar no mundo físico. Foi o que aconteceu com Acã. O pecado de Acã comprometeu a sua vida e a vida da sua família, e também Israel, que foi derrotado perante Ai. E nós precisamos saber que a unção compromete a unção, o pecado compromete a unção. A unção de Deus, ela vem sobre nós quando nós estamos em obediência ao Senhor e santificamos a nossa vida. Não adianta a gente ser crente e não ter unção. Diga assim, a unção faz a diferença. Por que Davi tocava simplesmente a sua harpa e os demônios fugiam da presença do rei Saul? Diga assim, porque ele tinha unção. Ele tinha sido ungido por Samuel. E nós comprometemos a unção de Deus em nossa vida. Oramos e nada acontece. Oramos e ninguém é curado. Oramos e ninguém é liberto. Porque nós não estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. Porque nós não estamos consagrando. E o Senhor disse para Josué, consagra o povo. Consagra o povo. Você é o líder desse povo. Consagra o povo. Consagra a sua célula.
Põe a sua célula para jejuar e para orar. Põe a sua célula para buscar Deus. Põe o ministério infantil para jejuar, buscar Deus. Põe o ministério de adoração para se santificar. Estão levando a arca do Senhor. Põe o ministério pastoral para jejuar, para clamar ao Senhor, para se arrepender, como diz lá Joel. Chore os sacerdotes entre o pórtico e o altar e clame pedindo: poupa o teu povo, Senhor. Que haja lágrimas. Quanto tempo você não chora? Choro de arrependimento, de confissão diante de Deus. O que pode nos levar a esse vale de Acor, esse vale da destruição e da infelicidade? Diga comigo: a desobediência. A desobediência. E nós precisamos, irmãos, ter coragem e humildade para nos prostrarmos diante do Senhor. A glória do Senhor precisa voltar para as nossas vidas. Quantos aqui reconhecem que a glória do Senhor precisa voltar para a sua vida? Levanta bem alto sua mão. Fala: olha para mim, Senhor, nessa manhã. Olha para mim, Senhor, por favor. Por misericórdia, Senhor, volta-te para mim, Senhor. Enquanto eu me volto para ti, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Irmãos, a glória do Senhor precisa voltar para as nossas casas. O que é que você tem enterrado dentro da sua família? Você tem sido conivente com aquilo que tem enterrado dentro da sua família? Você tem apoiado o erro dos outros, porque você ama? Os filhos e as filhas de Acã morreram junto com ele. Assim como todos de Coré, Datã e Abirão. Quando a terra se abriu, morreram todos, só sobraram 2 filhos de Coré, que se tornaram salmistas. Deus procura aqueles que têm um coração sincero, para que Deus possa usá-los no seu reino. Deus não usa qualquer pessoa no seu reino. Deus só usa aqueles que se santificam. E quando Deus falou: Moisés, você precisa levantar líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. O que o Senhor falou com Moisés? Êxodo 18, 21. Mas escolha dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, o vale de Acor, irmãos, é essa desgraça, né? Esse lugar de desgraça. E quem vive nesse vale espiritualmente falando, no vale da desgraça? Aqueles que fizeram o que Acã fez. Roubam, dissimulam, desobedecem, mentem, encobrem os outros. Mas há uma esperança. Diga assim: há uma esperança. Há uma esperança. Larissa, põe para mim a foto do vale do Acor. A vale de Acor. Como é que é o vale de Acor? Assim é o vale de Acor. Mas aí o Senhor fala aqui, da segunda vez que a gente lê o vale de Acor, não é? Na Bíblia. O Senhor está falando através de Isaías, assim: para o meu povo que me buscou. Diga comigo: que me buscou. Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor será um lugar de descanso para o gado, para as ovelhas. E a terceira vez que o vale de Acor aparece na Bíblia está lá em Osés, capítulo 2, de 13 a 15. Eu a castigarei. O Senhor está falando da sua noiva, de Israel. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso a Baal. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho ao coração. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Vamos repetir essa frase? E farei do vale de Acor uma porta de esperança. Aleluia! Ali a minha noiva me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito.
Aí o Senhor abre nesse vale de desgraça, nesse vale onde você estava antes de conhecer Jesus, nesse vale onde você estava quando estava condenado ao inferno. O Senhor fala: eu vou colocar ali uma porta de descanso, uma porta de esperança para o meu povo. Eu vou transformar o vale de Acor agora no lugar de graça, no lugar de honra, no lugar de esperança. E tanto Isaías quanto Oséias, irmãos, eles estavam profetizando sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. E essa porta de esperança era o próprio Jesus, que viria para restaurar aqueles que se arrependessem dos seus pecados, que decidissem matar o velho homem, que decidissem nascer de novo. Jesus é o nosso lugar de descanso. Jesus é nossa porta de esperança. Jesus, ele veio para tirar aqueles que estavam em Acor, desgraçados, vivendo na miséria, nos seus pecados e delitos. Jesus se manifestou para ser o nosso pastor, que nos leva a pastos verdejantes. Davi lhe profetizou isso. O Senhor é o meu pastor. Quem é esse pastor? Ele fala lá, esse pastor, o sumo pastor, ele fala lá em João 10, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Davi fala, o meu pastor, ele me conduz a pastos verdejantes, a águas de descanso. Meus irmãos, Isaías está profetizando sobre Jesus, que vai entrar nesse vale de desgraça, nesse vale de morte, nesse vale de destruição, nesse vale de confusão, e vai levar descanso para aquele que se arrepende, vai levar descanso para aquele que nasce de novo, vai levar descanso para aquele que confessa seus pecados. Não, você não vai viver em vale de desgraça se você chegar diante de Deus e confessar seus pecados em arrependimento. Volta-te para o Senhor nesse dia e diga, Senhor, eu quero santificar a minha vida. Eu quero santificar meu coração. Eu quero santificar minha família. Eu quero tirar de debaixo do tapete qualquer sujeirinha que eu tenha colocado lá. Recalabassuri, candarabarabasuri, candarabachaias. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala contra o pecado, e nós falamos tão pouco contra o pecado que entristece o Senhor, o pecado que entristece o Espírito Santo e que tira de nós a alegria da salvação. Cantamos, oramos, falamos em línguas, mas não temos a plenitude do Espírito em nossa vida. Em João capítulo 10, verso 7, Jesus, quando fala do bom pastor, ele fala assim, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Não precisamos mais viver no vale da desgraça. Não precisamos mais ter um memorial de pedra de vergonha sobre nós, sobre nossa casa, sobre nosso ministério. Porque o Senhor entra na nossa vida, transforma a desgraça em graça. Transforma a desonra em honra. Transforma a morte em vida. Transforma o pecado em santidade. Transforma a dívida em perdão. Transforma a orfandade em família. Como é bom servir a esse Deus, irmãos. Como é bom servir a esse Deus que fez justiça em nosso lugar na cruz do Calvário. A parte de Deus em nos tirar do vale da desgraça, do vale de Acor, pelos pecados que cometemos desde Adão e Eva. A parte dele ele já fez. Jesus se tornou justiça em nosso lugar, porque a lei dizia que quem pecasse deveria morrer, mas nós não tínhamos condições, então Jesus foi lá e pagou essa dívida, fez justiça diante de Deus, sobre ele caiu a ira de Deus, ao ele fazer justiça em nosso lugar. Paulo fala em Romanos que Jesus é nossa justificação, ele nos justificou diante dos nossos algozes.
Ele nos justificou, nos tornou justos. Agora nós, a nossa parte, para sairmos do vale da desgraça, é nos arrependermos, confessarmos nossos pecados diante de Deus, diante dos homens, e falar: Senhor, poupa a minha vida, poupa a minha família, torna a dar-me a alegria da tua salvação, torna a dar-me a tua unção, Senhor. Eu quero orar e ver virtude, eu quero orar e ver unção e ter autoridade espiritual para falar como Elias: segundo a minha palavra não vai chover em Israel, e segundo a minha palavra vai chover. E falar como Josué, falar como Eliseu: daqui a 1 ano você terá um filho, mulher, e vai acontecer. Nós precisamos nos santificar mais, irmãos. Nós estamos em dias em que a santificação não é uma opção, é uma necessidade urgente. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Você quer ver a Deus? Põe a sua vida em ordem. Prepara-te, ó Israel, diz a palavra, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz nessa manhã a cada um de nós. Que o Senhor abençoe sua vida, você que nos assiste na sua casa. Que o Senhor abençoe sua família e que essa palavra tenha falado ao seu coração grandemente. Nós vamos encerrar a nossa transmissão agora. Que Deus abençoe sua vida.